Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Biofotônica e hoje a gente vai falar um pouco sobre a instrumentação básica que a gente usa para fazer biofotônica, né? Vamos falar um pouco de alguns componentes importantes aí. Para trabalhar com biofotônica, a gente precisa de uma fonte de luz, seja para fazer um tratamento, seja para fazer uma imagem, um diagnóstico. Então a gente vai discorrer um pouco sobre essas fontes de luz, né? A outra coisa importante que a gente precisa de instrumento na biofotônica é se eu quiser separar os comprimentos de onda, né? A gente sabe ali que a luz visível é dividida em vários comprimentos de onda, então eu preciso usar elementos de dispersão para saber se eu estou vendo a cor verde ou azul. Então a gente vai ver como isso pode ser feito com índices, com mudanças de índice de refração nos prismas, ou com grades de difração, ou com filtros ópticos. Depois também a gente vai precisar dos detectores, tá certo? Para a gente fazer biofotônica, a gente precisa detectar essa luz. E isso a gente faz utilizando alguns tipos de detectores. No caso da biofotônica é interessante porque nós temos um bom detector, que é o nosso olho. Diferente de outras regiões espectrais ali no infravermelho, raio-x, onde a gente precisa ter detectores diferentes. No caso da luz visível, o nosso olho já funciona como detector. A gente também tem detectores simples, webcams, câmeras de celulares. Tudo isso são detectores aí na região do visível. A fonte de luz, qual que é o papel que tem uma fonte de luz? É principalmente transformar um tipo de energia em outro. Normalmente a gente transforma energia elétrica ali de uma corrente elétrica de elétrons em fótons, em energia luminosa. Então a gente tem ali ou a tomada 110, 220, ou uma pilha, uma bateria, que fornece corrente elétrica. E aí isso a gente transforma em luz. Então a fonte de luz, mais ou menos, vai sempre fazer esse trabalho, transformar energia elétrica, elétrons, em fótons. Enquanto que o detector vai fazer o caminho inverso. Então ele vai pegar o fóton, ele vai pegar luz, energia luminosa, e transformar em energia elétrica, onde a gente vai armazenar, transferir isso e transmitir de alguma forma. Só relembrando então que o espectro eletromagnético tem as suas diferentes energias, as suas diferentes frequências, cada região então recebe um nome, tem uma forma de interagir com a matéria diferente. Então a gente já passou por esse espectro eletromagnético. Para que vocês sempre se lembrem que desde ondas de rádio, terahertz, infravermelho, a parte visível aqui é onde o nosso olho detecta ultravioleta, raio-x e raio gama, tudo isso é onda eletromagnética, cada uma com sua característica de geração, transmissão, detecção, interação com a matéria, e cada uma é quantificada ali por uma dessas grandezas físicas. Vamos olhar então um pouco em como a gente pode gerar alguns tipos de radiação. No visível, a gente vai falar um pouco mais aqui das fontes de luz no visível, mas eu quero passar aí com vocês em algumas outras regiões. Depois vocês podem olhar em detalhes aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre quais são as fontes de outras regiões, quais são os detectores e quais são os elementos dispersivos aí de algumas regiões. Vamos começar com micro-ondas, né? O micro-ondas que a gente tem aí em casa é um gerador de onda eletromagnética, e aí a gente tem algumas formas de gerar ele. Por exemplo, tem os diodos que se utilizam do efeito GAN, o diodo GAN, que é uma forma da gente gerar micro-ondas. Tem o Klystron, que é também uma outra forma de gerar micro-ondas. Então, para que vocês saibam que cada uma dessas regiões vai ter ali a sua fonte de luz especial, tá bom? Então, infravermelho, ondas na região de milímetros, e também cada um deles vai ter a sua forma de detecção. E cada região também tem o seu elemento onde a gente pode separar os comprimentos de onda, tá bom? Então aqui, para que vocês tenham essa noção de que cada região eu preciso de um detector especial e de uma fonte especial. No começo, onde a gente não tinha toda essa tecnologia, os cientistas utilizaram muito a luz do sol, né? Então, desde o descobrimento da fluorescência, a espectroscopia Raman,
Isso foi feito com a luz do sol, então a luz do sol ali como uma fonte de luz foi muito importante. Então eu sempre gosto de trazer essa ilustração aqui de como que às vezes coisas cotidianas permitiram o descobrimento de fenômenos bem interessantes, né? Então aqui a gente tinha uma janela lá de uma catedral que era um vidro azul, e aí a luz do sol ao passar por essa janela era absorvida só deixando passar a luz azul. E aí essa luz azul tinha ali em cima um jarro com uma solução de quinino, a água tônica aí que tem quinino, né? Aí essa luz azul excitou o quinino presente ali nessa água tônica. E aí o Gabriel Stokes estava lá na igreja, pegou um copo de vinho, e esse copo era amarelo. Com isso ele tirava a luz azul. O copo amarelo filtrava a luz azul e ele conseguiu observar a fluorescência emitida por essa solução de quinino. Então isso é uma coisa interessante que a gente pode combinar às vezes coisas do dia a dia para observar determinados fenômenos. Então vamos passar agora um pouco melhor sobre cada um dessas possibilidades aqui de fontes de luz. Então nosso dia a dia está rodeado de fontes de luz, né? O sol é a principal delas, mas desde uma lâmpada, de uma vela, de um isqueiro, de um laser, de um LED, tudo isso é fonte de luz. Mas essas fontes de luz são classificadas em alguns tipos. Então, os tipos principais de como a gente gera a luz, como que a gente pode ter a emissão de luz. A gente pode ter por 3 tipos principais. Radiação de corpo negro, então a gente vai ver o que é isso, luminescência e laser. Radiação de corpo negro, a gente observa muito aí no cotidiano, né? Isso diz o seguinte, tem toda uma teoria física importante, foi extremamente importante no desenvolvimento da mecânica quântica, no avanço da física, no como o nosso mundo é hoje. Então a gente vai deixar ali aula extras do Vanderlei falando de física moderna, sobre radiação de corpo negro, contribuição especialmente ali de Planck, mas todo corpo que está aquecido, ele emite luz. Então a gente já tem essa noção ali, desde um vulcão emitindo lava, de uma caldeira ali numa siderúrgica, mas isso também é o que acontece numa lâmpada e no sol. Todo corpo aquecido, todo corpo que está a uma determinada temperatura vai ter um espectro de emissão, tá bom? O corpo aquecido mais comum que a gente conhece é o Sol, e aí o Sol vai ter um determinado espectro de emissão, característico de corpo negro. Então aqui isso tem toda uma explicação física de qual é esse perfil dessa curva, a gente não vai entrar em detalhes nisso, mas o máximo de emissão aqui do Sol está na região do verde, ali, então dentro do visível na região do verde. Mas eu tenho ali também contribuição da emissão do Sol na região do infravermelho. Para que vocês tenham essa noção, né? Então a gente consegue quantificar, dada uma determinada temperatura, saber qual é o perfil de emissão, qual é o espectro de emissão de corpo negro. Então, se eu conheço a temperatura de um corpo, eu posso saber qual é o seu perfil de emissão. E a mesma coisa ao contrário, né? Isso até foi a motivação de se desenvolver a teoria. Porque eu tinha lá a caldeira siderúrgica, revolução industrial, eu queria saber qual era a temperatura que estava aquela caldeira. Então, o que a gente fez? Baseado no espectro, a gente conseguia determinar a temperatura. Então foram feitas diferentes equacionamentos e explicando essa natureza ali. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma relação que é a lei de Wien, que relaciona o lambda máximo de emissão com a temperatura. Então quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda, tá bom? E aqui a gente tem o espectro de emissão, então, para diferentes temperaturas. Então quanto mais aquecido, então em torno de 6.000 graus Kelvin, que é a temperatura ali aproximada da superfície do Sol, esse é o espectro de emissão. E conforme a gente vai, então, diminuindo essa temperatura, a emissão vai se deslocando para o infravermelho. Aqui também uma outra comparação, por exemplo, para a temperatura nossa, do corpo humano, né? Então a gente está ali em torno de 300 Kelvin, eu vou ter uma emissão lá na região do infravermelho. E além do comprimento de onda, a gente também pode ter uma ideia
de quanto de potência um determinado corpo emite. Então a radiação emitida ou a emitância, que é a área debaixo dessa curva aqui. Então a gente também consegue equacionar isso. Então a gente vai ali conseguir saber, dada a frequência, dada a temperatura, qual é a radiância emitida por um corpo. E aí, como eu disse, além da radiação emitida, do comprimento de onda, a gente pode saber então que o nosso corpo tem um máximo de emissão ali, o espectro de emissão, então 300 Kelvin, mais ou menos a nossa temperatura, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai emitir então um máximo espectro lá em 9,5 microns. Então, se a gente lembrar lá do espectro eletromagnético, a gente está na região do infravermelho médio. Então, a gente tem ali também uma potência emitida da ordem de 500 watts por metro quadrado. Então, essa é a nossa radiância emitida. E isso é legal porque a gente pode usar detectores térmicos. Então, detectores que são sensíveis a essa região no infravermelho, se tudo estiver escuro, e se eu tiver um detector, se eu for capaz de detectar nessa região aqui do infravermelho da ordem de 10 microns, a gente vai conseguir enxergar o corpo humano. Então isso, por exemplo, é como funcionam aqueles termômetros que mediram a nossa temperatura aí durante muito tempo. A gente também vai deixar aqui vídeos para vocês extra, para que vocês vejam um pouco de funcionamento sobre isso. Mas isso então tem a ver com imagens térmicas e detectores ali especiais nessa região, tá bom? Aí aqui é a lei de Planck, que descreve então essa intensidade ou essa irradiância em função do comprimento de onda, então cada temperatura vai ter o seu comprimento de onda. E aí a incandescência é a definição que a gente tem, que é a emissão de luz por um corpo quente devido à sua temperatura, né? E aí existem uma série de fontes de luz, né? Desde a lâmpada incandescente mais comum, mais vela, explosivo, fogos de artifício, o sol, estrela, relâmpago, tudo isso são fontes de luz que emitem luz através do processo de incandescência. A lâmpada mais comum que a gente conhece é aquela, vocês talvez mais jovens não conheçam, mas tem aquela lâmpada de filamento de tungstênio, né? Parecida com essa daqui, que utilizava então filamento de tungstênio passando uma corrente elétrica, aquecia esse filamento e a gente tinha emissão de luz. Mas existiam e existem outros tipos de fontes de luz, com filamentos de cerâmica e assim por diante. Então, para que vocês saibam disso. Atualmente também a gente tem algumas lâmpadas de LED que imitam essa emissão incandescente. Então, quando a gente vê essas lâmpadas modernas, algumas delas têm um filamento de carbono, que é um filamento bem pequenininho ali que emite luz. Mas algumas outras é um LED que está emitindo luz, tá bom? Então, são as diferentes formas da gente ter emissão de luz ali pelo filamento. O grande ponto da lâmpada de filamento, que era ali normalmente tungstênio a 3000 kelvins, é que devido à lei de Planck, a gente tinha muita emissão na região do infravermelho e pouca emissão da região do visível. É por isso que aquelas lâmpadas eram quentes, né? Até algumas pessoas usavam ela para aquecer animais ali, de tão quente que ela era. E aí a parte visível era muito pouca. Então, se você queria aquecer ali os seus animais, alguns bichinhos, você usava a lâmpada incandescente, mas ela era pouco eficiente em emitir luz visível, né? E aí, então teve todo um desenvolvimento para se melhorar a emissão no visível e diminuir a emissão no infravermelho, né? E também a cor da lâmpada incandescente era aquela cor amarelada. Então se tiveram diferentes propostas aí, como a lâmpada halógena. Então se misturava alguns gases halógenos ali junto com o filamento de tungstênio para ter emissões diferentes dessas lâmpadas também. Então essa aqui também foi uma lâmpada bastante utilizada. Bom, agora vamos falar do outro tipo. O outro tipo é a luminescência. Então a gente nesse curso já viu essa possibilidade de ter emissão de luz por um átomo ou por uma molécula, e isso é uma forma então de geração de luz. Só lembrar que essa excitação pode ser feita de diferentes modos. Pode ser feita com um fóton, então um fóton
excita um átomo ou uma molécula, e aí a gente tem os processos radiativos, mas eu também posso fazer essa excitação via quimio ou bioluminescência, eu posso fazer através de uma corrente elétrica, que é o que a gente chama de eletroluminescência, e por aí vai. Então, os diferentes modos de excitação vão provocar transições eletrônicas ali no meu átomo, levar ele para um estado excitado, e aí na volta desse estado excitado, ele pode emitir luz. Então, aqui, por exemplo, o átomo de hidrogênio, a gente tem a lâmpada de mercúrio, a gente vai falar mais detalhes, mas cada átomo, então, pode ser excitado. Normalmente a gente excita por corrente elétrica, né, pela eletroluminescência, né, então por uma corrente elétrica que vai excitar esse átomo, mas a gente também pode excitar com luz. E aí cada átomo vai ter a sua assinatura espectral, que são os níveis de energia ali desse átomo. Então a gente tem alguns átomos aí, cada um vai ter a sua transição, o famoso ali o mercúrio, que é muito utilizado porque tem uma seção de choque grande, então o elétron acelerado pode excitar muito facilmente o mercúrio, e a gente tem as linhas de emissão do mercúrio devido ao processo de luminescência. Então essa é uma outra forma da gente gerar luz, a luminescência. Então a descarga elétrica provocada ali, por exemplo, quando a gente abre uma chave elétrica, onde está passando ali uma grande corrente, uma grande diferença de potencial, ou um relâmpago, uma faísca elétrica, essa corrente elétrica pode gerar luz, né? Então esse é o processo de luminescência. E aí também a gente tem a possibilidade de fazer isso com alguns gases especiais, então tem a lâmpada de neon, de argônio, de plasma, e a lâmpada bem comum fluorescente de mercúrio. Então cada elemento químico tem a sua composição ali, os seus níveis de energia, e vai dar origem à emissão em alguns comprimentos de onda específicos. Uma coisa para que vocês saibam, que as lâmpadas que tem gás ali dentro, esse gás ele pode estar a baixa pressão, então eu tenho pouco gás ali dentro, ou esse gás pode estar a uma alta pressão. E aí dependendo dessa pressão do gás, a gente vai ter uma característica diferente dessa lâmpada. Então, para quem for trabalhar um pouco nisso, em lâmpadas, for trocar uma lâmpada aí de um equipamento da biofotônica, de um UV-Vis, de um fluorímetro, de um microscópio, se atentem que essa lâmpada pode ser de baixa ou de alta pressão. E aí, dependendo dessa pressão, eu posso ter uma maior ou menor intensidade, mas o espectro também de emissão dessa lâmpada pode ser diferente. Então, aqui comparando o mercúrio a baixa e alta pressão. A gente tem as lâmpadas de descarga de alta intensidade, a gente pode ter ali os diferentes compostos químicos, né? E aí cada composto químico vai ter as suas linhas de emissão e sua cor característica. E aí normalmente se coloca ele dentro de um vidro transparente, esse gás, e aí você tem a geração ali pela descarga de alta intensidade. Tem também um outro tipo especial, que produz um arco elétrico, e ali você tem a mistura de alguns metais além do mercúrio, como bromo e iodo, que são as lâmpadas de descarga conhecidas como metal halide. Então ela tem toda uma construção especial ali, então onde você tem um arco que vai excitar o mercúrio e alguns outros gases. Essa é uma lâmpada, por exemplo, usada em alguns equipamentos aí de espectroscopia UV-Vis ou mesmo em microscópios. Então, se a gente só tivesse o mercúrio, eu teria um espectro de emissão, mas se eu coloco esses outros compostos ali, como o bromo ou iodo, eu tenho uma maior eficiência em converter elétrons em fótons, tá bom? Aí a lâmpada de arco de mercúrio também muito utilizada, né? O mercúrio por ter essas linhas no visível, também por ter uma seção ali de choque para excitação eletrônica grande, a lâmpada de mercúrio também tem várias funções. Aí a gente tem a lâmpada de arco de deutério. Então o deutério também é um elemento interessante porque ele emite bem na região do ultravioleta. Então é normal que a gente tenha ali os fluorímetros ou os equipamentos de absorção UV-Vis que utilizam lâmpada de deutério para ter essa emissão na região do ultravioleta.
Então, o deutério também é um composto bem interessante ali para ser usado na biofotônica na lâmpada. A gente tem, por exemplo, também a lâmpada de arco de xenônio. Então, o xenônio ali tem essa também grande emissão aqui na região do visível. Essa lâmpada, por exemplo, é utilizada naqueles cinemas antigos com o filme, onde você precisava ter lâmpadas bem intensas. Então, a gente tinha esse tipo de lâmpada. Ali tem alguns detalhes de como essa lâmpada era construída, de como era a emissão dessa lâmpada. A gente não vai passar isso nesse curso, mas que vocês tenham uma ideia ali de que cada elemento químico, cada mistura, cada jeito de excitar esse elemento químico vai dar origem ali a um espectro de emissão, e aí esse espectro pode ser utilizado para excitar uma amostra fluorescente no microscópio, num fluorímetro e assim por diante, ou você pode, na construção de um equipamento ali, desenvolvendo alguma tecnologia, ter esse processo de emissão especial que você precisa ali para fazer o seu experimento na biofotônica. Aqui é uma lâmpada utilizada no UV-Vis, né? E aí a gente tem, cada equipamento vai ter. Então eu recomendo aí para quem tem um fluorímetro, um UV-Vis no seu laboratório, dá uma olhada na especificação dele, que aí aqui eu peguei, por exemplo, um equipamento que tem aqui no nosso laboratório e fui lá olhar qual que é a lâmpada que ele tem, como que ele tem a sua emissão de luz. Então, se você tem um microscópio aí no seu laboratório, fluorímetro, algum equipamento, dê uma olhada em qual é a fonte de luz dele, que muito provavelmente foi uma dessas que a gente passou aqui explicando, tá bom? Essa fonte de luz, normalmente a gente precisa trabalhar nela com alguma ótica especial, né? Para que o feixe saia colimado, para que a gente tenha toda uma eficiência legal ali para aproveitar bem essa luz. Então, para que vocês tenham isso em mente, né? Não é simplesmente colocar ali uma lâmpada e resolveu, né? Tem toda uma ótica trabalhada, toda uma ciência nisso, para que a lâmpada seja bem aproveitada e tenha o máximo de eficiência possível, tá bom? As lâmpadas a gente normalmente também utiliza para fazer alguma calibração, né? Então tem alguns sistemas aqui que utilizam lâmpadas para eu calibrar, por exemplo, espectrômetros, se eu saber se o meu espectrômetro está coletando luz na região adequada ou não, a gente também pode fazer isso utilizando alguns tipos especiais de lâmpada. O LED, a gente não vai se aprofundar nessa aula aqui muito no princípio de funcionamento do LED, vai ter de novo uma aula extra onde a gente vai falar muito disso, mas o LED está naquela classe de luminescência, né? Então ali tem uma junção de um semicondutor dopado com átomos onde eu tenho mais vacâncias, então a gente chama isso de tipo P, onde eu tenho mais elétrons disponíveis, aí eu chamo isso de tipo N, então eu tenho essa junção PN, e aí se eu tenho essa recombinação entre buracos, entre vacâncias e elétrons aqui, nessa junção PN, eu posso ter a emissão de luz, tá certo? Então aqui é o que mostra esse gifzinho bonito, então a combinação ali de um buraco, né, que é a carga positiva, então está faltando elétron e de um elétron, vai gerar a emissão de luz. Então isso aqui é mais ou menos como é um semicondutor, banda de valência, banda de condução, e aí na recombinação disso com uma corrente elétrica, a gente tem a emissão de luz por luminescência num LED, né, que é um diodo emissor de luz. Para que vocês saibam, né, que os LEDs, existem os LEDs coloridos, mas tem os LEDs brancos, né? Aí cada LED branco ali a gente associa uma temperatura de cor relacionada com a emissão de corpo negro. E aqui uma comparação, que vocês tenham uma noção, né, de como era a vela, que emitia muito na região do infravermelho, né? Pouco ali na região do visível. E aí você tem LEDs que imitam vela, mas a lâmpada incandescente como era, as lâmpadas compactas fluorescentes com emissão RGB e hoje em dia o LED emitindo muito no azul, né? E aí tem o problema da melatonina, que essas luzes artificiais ali podem interagir com a melatonina da nossa pele e levar ali a alteração do nosso sono, tá bom? Aqui repassando de novo em como a gente faz essa excitação,
e tem a luminescência, então isso dentro de organismos vivos é a bioluminescência, se é fruto de uma reação química é a quimioluminescência, e assim por diante. Vocês podem dar uma olhada aqui, tem a sonoluminescência, também um jeito de gerar luz bem interessante, e assim por diante. Agora vamos falar do terceiro tipo aqui, principal de fontes de luz, que é o laser, né? Que é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Também a gente não vai se aprofundar, mas que vocês tenham ali noção de que para a gente ter um laser, tem dois fenômenos importantes que a gente precisa ter. O primeiro deles é a inversão de população. Se a gente lembrar lá o nível fundamental e nível excitado. O meio, seja um átomo, um sólido, um líquido ou um gás, eu preciso ter primeiro mais elétrons nos estados excitados do que no estado fundamental. Então isso é o que a gente chama de inversão de população, tá bom? E aí depois o que a gente precisa ter é a emissão estimulada de radiação. Então esses são os dois principais fenômenos que a gente tem no laser. Então eu tenho um meio ativo, que pode ser átomos, íons, moléculas na forma gasosa, líquida e sólida. E aí eu tenho um bombeio para ter mais inversão de população, né, ou ter inversão de população. Esse bombeio pode ser por energia elétrica, óptica, alguma forma. E aí depois com essa inversão de população eu tenho a emissão estimulada. E aí através da amplificação devido a múltiplas passagens ali da emissão estimulada, eu tenho a emissão de luz. Esse laser, a gente pode ter diferentes meios ativos, então acho que todo mundo já ouviu falar do laser de hélio-neônio, então é uma mistura dos gases hélio-neônio. Tem um laser de neodímio e Ag, então é o neodímio numa matriz de Ag, um sólido, né? E por aí vai, uma série de possibilidades de meios ativos para o laser, né? Então aqui a gente tem alguns GIFs mostrando nisso, né, o que acontece. Então primeiro a inversão de população, aí depois a gente vai para um estado metastável, e aí depois a gente tem a emissão estimulada, né? Então são algumas formas ali de ver como acontece esse processo. De novo, material extra será disponibilizado para explicar mais a fundo isso. O laser ele pode trabalhar contínuo no tempo, então que a gente chama de continuous wave, que é o laser CW, ou ele pode ser pulsado como nano, pico, femto, segundo. Então eu tenho o laser está desligado, aí ele liga, por exemplo, em nanosegundo, desliga, ou liga e só tem luz na ordem de femto segundo, 10 a menos 15 do segundo, e assim por diante. O laser, como fonte de luz, ele tem algumas vantagens, né? Dependendo da aplicação que você vai usar, por exemplo, em espectroscopia, é interessante em relação a uma lâmpada, a lâmpada vai ter vários comprimentos de onda. Aí você só quer selecionar um para fazer a sua espectroscopia. No laser você não precisa usar mais nada, você já consegue pegar esse único comprimento de onda aí. Então ele tem algumas dessas vantagens aqui. Aqui só uma ilustração então de como mais ou menos é construído por dentro esse laser, e aí existem diferentes possibilidades. Aqui é importante só a gente lembrar, né, que laser é o fenômeno físico, mas a gente acaba chamando o equipamento de laser também, né? Mas laser é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Mas aí esse fenômeno físico é o que deu nome ao dispositivo em si também, né? E aí a gente pode ter diferentes maneiras, né? Se eu tiver um meio ativo ali, um meio de ganho sólido, então eu posso fazer essa excitação de uma maneira, e ali eu tenho os dois espelhos que vai fazer essa amplificação da luz. Aqui um laser de hélio-neônio, então aonde eu tenho um tubo onde vai ficar preso o gás de hélio-neônio. Aqui também da mesma forma um laser de rubi, foi o primeiro laser que funcionou em 16 de maio de 1960, onde você faz o bombeio com uma lâmpada de tubo. E então esse bombeamento, que é essa inversão de população, então aqui é o nosso estado fundamental. Inversão de população é ter mais elétrons no estado excitado do que no estado fundamental. Então é o que a gente está vendo aqui, ó. População invertida, população mais no nível excitado do que no nível fundamental. E aí depois disso a gente tem a emissão estimulada, tá bom?
E aí o fato da gente ter emissão estimulada vai fazer com que essa luz laser seja coerente. Então, diferente de uma lâmpada, que cada fóton ali sai com uma direção, com uma determinada fase, no laser, devido à emissão estimulada, vai sair todo mundo junto. Então aqui, de novo, de um exemplo de um laser de hélio neônio, de como a gente faz a excitação dele e de como é a geometria dele, para que vocês tenham ideia aí dessa emissão de laser. E aí existem outros lasers, por exemplo, o laser de Neodym-Yagi, que é o laser pointer aí que a gente usa em algumas vezes. Cada laser ali vai ter a sua característica especial. Atualmente a gente tem algumas lâmpadas que se utilizam do laser ali também, então você consegue ter um espectro no visível todo, utilizando um feixe de laser, focando ali num determinado material, por exemplo, um plasma de xenônio, e aí esse laser focado no xenônio pode gerar ali uma emissão quase que contínua, desde 200 a 2.400 nanômetros. Então tem surgido novas fontes de luz a todo momento, e essa Laser Driven Light Source aqui é uma fonte de luz bem interessante, que promete ser bastante usada aí no futuro, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos partir para o próximo aqui, falar um pouco de dispersão, né? Como que a gente separa, se eu precisar ali separar os diferentes comprimentos de onda, como que eu posso fazer isso, né? Então aqui fica a definição para vocês olharem depois o que é um monocromador, o que é um espectrógrafo, o que é um espectrômetro, mas a gente precisa separar os comprimentos de onda. Isso pode ser feito através do fenômeno da difração. Então a gente lembra que a luz passando por um orifício ali do tamanho do comprimento de onda, ou a interferência de dois comprimentos de onda, né, vai levar a esse fenômeno da difração. Então com isso eu também consigo separar comprimentos de onda, porque a difração depende ali do comprimento de onda, o ângulo que ela vai difratar vai ser diferente. Mais importante para que vocês saibam é que a gente pode separar comprimentos de onda, diferentes comprimentos de onda, dependendo do ângulo, tá bom? Então tem toda uma teoria por isso. Esses espectrômetros a gente pode ter detectores lineares ou através de imagens. Isso, por exemplo, foi usado para se estudar planetas, né? Temos o telescópio James Webb, outros tipos de telescópio que utilizaram esses espectrômetros baseados em difração. A gente já falou em algum momento aí sobre aberrações ópticas, ou vocês vão ouvir mais para frente aí sobre isso. E aí todos esses espectrômetros têm toda uma ótica bem pensada e planejada para corrigir essas aberrações ópticas. Então se utiliza ali diferentes configurações, diferentes espelhos planos e côncavos para que a gente diminua o máximo possível essas aberrações ópticas, né? Aqui alguma delas, por exemplo, a coma, aberração esférica, astigmatismo. A gente não vai entrar em detalhes nessas aberrações ópticas, mas é para que vocês tenham uma ideia de por que às vezes um espectrômetro que a gente vê aí na bancada do laboratório, ele é tão complexo, ele tem ali um monte de lente, é um sistema bem robusto, sendo que poderia ser simples, né? A gente sabe que com CD a gente separa comprimentos de onda, né? Ou com DVD ali, né? Mas por que eu tenho toda uma ótica bem perfeita? Porque eu preciso sair de uma situação onde eu não tenho muita definição para uma situação onde eu tenho boa definição. Então eu preciso trabalhar com a ótica ali para melhorar a qualidade do meu sinal, tá bom? E aí a gente tem diferentes possibilidades, diferentes tamanhos de equipamento, cada um deles ali vai ter uma determinada resolução, né? E aí que a gente tem que sempre fazer esse balanço ali. Quanto maior o equipamento, mais elaborado ele for, melhor a resolução que eu vou ter, né? Mas se eu quiser algo mais direto, eu vou perder em resolução, mas vai ser um equipamento ali com menor, mais compacto e com algumas outras vantagens, né? Eu posso ter espectrômetros onde tudo é fixo, onde toda a ótica é fixa, nada se move, mas eu também posso ter espectrômetros onde eu tenho ali a varredura, a mudança do ângulo de alguma grade de difração ou de algum componente, tá bom? Então, dentro dos equipamentos ali que a gente usa em biofotônica, né,
a gente também tem uma ótica toda especial para fazer essa coleta. E aí, se você de novo pegar lá um manual de algum equipamento, vocês vão ver que ele vai trazer muito provavelmente qual é o método que ele usa para fazer essa dispersão de comprimentos de onda. Então, além de falar qual é a lâmpada, né, que ele usa aqui, ele vai falar também qual é a técnica que ele usa para separar os comprimentos de onda. E aí a gente tem desde equipamentos grandes até equipamentos mais compactos, alguns com partes móveis, outros não, mas que tem basicamente a função, se a gente quiser ali separar comprimentos de onda, de fazer essa dispersão dos comprimentos de onda. A gente vai deixar alguns vídeos para vocês, em essa animação aqui feita por um dos fabricantes de equipamentos, que mostra como é, por exemplo, dentro de um espectrômetro bem simples ali de bancada, né? Então, que a gente já usou lá, a professora Cristina falou, em algumas outras aulas a gente falou disso, para que vocês vejam por dentro, aí quem tem no laboratório em algum momento, esse é um equipamento bem tradicional que vocês podem se deparar, como que ele separa os comprimentos de onda, né? Então, como é feita toda essa tecnologia para a gente ter ali um espectro de emissão, tá bom? E aí a gente tem outras possibilidades aí de equipamentos, tá bom? Uma outra possibilidade que a gente tem, além de usar a difração para separar comprimentos de onda, a gente pode se utilizar de uma característica interessante aí, que é a dependência do índice de refração com o comprimento de onda. Então a gente sabe que pegar o prisma ali e colocar na luz, a gente vai ter o arco-íris, que é o que acontece quando chove, né, que a gente vê o arco-íris se formado. O que é ali? É a dependência do índice de refração com o comprimento de onda. Então isso também pode ser usado nos prismas, né? Então a gente separar comprimentos de onda não é tão comum, mas ter um elemento dispersivo ali, um prisma, para separar os comprimentos de onda. Vamos falar uma outra coisa também muito utilizada na biofotônica, né, que são os filtros ópticos. Eu quero separar ali determinado comprimento de onda para fazer o meu experimento. Então tem o que a gente chama de filtros ópticos. Eles podem ser principalmente de duas classes, por absorção ou por filme fino. Então, por absorção, eu tenho um material que absorve alguns comprimentos de onda e deixa passar outros. Então aqui eu tenho um material que absorve o azul, o vermelho e deixa passar o verde. Então esse é um filtro comum que a gente pode ter por absorção. O outro é por interferência. Então eu jogo uma luz e aí eu vou ter interferência destrutiva de alguns comprimentos de onda e aí os outros que não vão sofrer interferência destrutiva vão passar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma luz chegando, amarela, eu posso separar em luz refletida azul e vermelha, utilizando ali filmes finos. Também a gente vai deixar vídeos extras ali para vocês entenderem o que é filme fino, como é que ele tem interferência ou não, como é que se faz isso. Mas aqui alguns exemplos, então, de filmes ópticos ou de filtros ópticos por absorção. Então, se eu tenho ali um filtro vermelho, eu posso ter de várias cores, ele vai absorver outros comprimentos de onda e vai deixar passar só a luz vermelha. Então, se eu estou fazendo algum experimento, alguma coisa que eu precise de uma luz vermelha, ou se eu estou fazendo espectroscopia, microscopia de fluorescência, que eu preciso usar uma luz azul, então eu pego minha lâmpada bem intensa, coloco ali um filtro de absorção azul e vou ter essa luz azul que vai interagir na minha amostra, né? Então tudo isso é possível se fazer com filtros por absorção. Então aqui está uma construção simples do que a gente pode ter desses filtros utilizados na biofotônica. Então se eu tenho a minha amostra, eu posso ter ali também filtros dicróicos, que a gente vai falar daqui a pouco como construímos eles. Os filtros, principalmente os de filme fino, a gente tem ali três classes principais. Tem aqueles passa-banda, então que ele deixa passar só uma região bem específica de comprimentos de onda. Então normalmente eles têm esse código aqui, BP, Band Pass, o comprimento de onda máximo que ele deixa passar e a largura de banda.
Então, por exemplo, aqui, esse aqui seria um bandpass, que tem um comprimento de onda de 550, e a largura, a meia altura aqui dele, o quanto ele deixa passar. Então, nesse caso aqui é de 50, mais ou menos 50 que ele deixa passar, e esse aqui seria um outro exemplo, né? Então aqui está em torno de 550, o máximo, e aí ele tem essa largura de banda, seria um bandpass de 550, mais ou menos 20 nanômetros, ou mais ou menos 10 nanômetros. Aí a gente tem os long pass, que deixam passar longos comprimentos de onda. Então se eu tenho um long pass de 500, tudo acima de 500 ele vai transmitir. Então aqui, ó, maior ou igual a 500 nanômetros, ele vai transmitir. Abaixo de 500 nanômetros ele não transmite. Então esse long pass é em comprimento de onda. Long comprimentos de onda ele vai deixar passar. Então se você precisa tirar o 400 nanômetros da sua excitação e coletar a fluorescência acima de 500 ali no verde e no vermelho, você vai usar um filtro long pass 500. Então ele vai interferir, vai remover ali o 400 nanômetros, ou 408, ou 450, e vai deixar passar acima de 500. Mas você pode querer o contrário, aí você usa o short pass, short comprimentos de onda. Então você pode querer tirar o infravermelho, ou tirar o vermelho e só deixar passar o verde e o azul. Então você usa, por exemplo, um short pass 500 nanômetros. Então você vai tirar o que está acima de 500 nanômetros e vai deixar passar o que está abaixo de 500 nanômetros. E aí isso dependendo da sua aplicação, né? Por exemplo, você vai fazer espectroscopia Raman, então você precisa primeiro deixar passar o comprimento de onda do laser bem definido. Então existem também filtros chamados Laser Line Band Pass Filter, onde a banda é bem pequena que só deixa passar um único comprimento de onda. E aí você tem do outro lado que remover o comprimento de onda do laser e só deixar passar ali os comprimentos de onda do espalhamento Raman próximo ao laser. Então você usa ali um Raman Long Pass Edge Filter, que ele tem um corte bem preciso para remover o laser e deixar passar o sinal Raman. Então aí dentro de equipamentos que a gente usa na biofotônica, fluorímetros, UV-Vis, microscópios e leitores de placa, tem muito filtro óptico sendo usado, né? Então aqui a gente não vai passar em detalhes em nenhum equipamento em particular, mas aqui é um equipamento aberto ali, muito comum, a absorção UV-Vis, e ali dentro a gente tem todos esses componentes que a gente citou, incluindo os filtros. Tá bom? Agora a gente vai chegando já na nossa última parte aqui também, rapidinho, para falar um pouco sobre os detectores, né? Como a gente então usa coisas para detectar a luz. Então o nosso olho é um detector, mas a gente pode ter outras fontes de luz. Aqui só relembrar algumas grandezas de quando a gente faz essa detecção, que a gente tem a energia radiante dada em joule, a gente tem a potência radiante dada em joule por segundo, que é a definição de watt, né? Então energia por tempo a gente define como watt, a irradiância, que é watt por centímetro quadrado. Em alguns momentos aí isso a gente chama de intensidade de luz. Tem que sempre lembrar que a gente tem que falar intensidade do quê? Então intensidade de luz, que é a irradiância, ou a fluência, que é a dose de luz, então que é em joule por metro quadrado. Então irradiância é em watts ou em miliwatts por centímetro quadrado, por metro quadrado, que popularmente a gente chama de intensidade de luz, e a fluência então é energia por área. Então todas essas são grandezas e unidades importantes que aí na biofotônica a gente precisa estar atento. Só é importante a gente lembrar que principalmente o watt confunde muito com o watt que a gente tem nas lâmpadas, né? Vai lá comprar uma lâmpada no material de construção e fala, eu quero uma lâmpada de 7, 20, 50 watts. Isso normalmente se refere à potência elétrica. Se vocês forem lá no relógio que mede quanto você gasta de energia lá por mês, você vai ver que ele também vai ser dado em watt-hora. Então, só fica esse alerta para quando vocês trabalharem ali, olhar a especificação, só dá uma olhada se isso se refere à irradiância, ou à potência elétrica, ou à potência óptica, tá bom? A luminosa. E aí, como a gente transforma de uma unidade para outra, também vão ter alguns cursos onde a gente fala disso
mais para frente. Bom, mas o que a gente tem como dispositivo de luz? De novo, eu não vou entrar em detalhes passo a passo, mas fica aqui para quem quiser parar e dar uma olhada. A gente tem dispositivos que são fotocondutores ou fotoresistores, então dependendo da intensidade da luz, ele pode mudar a sua resistência ou não, dispositivos fotoemissivos e assim por diante. Então a gente tem uma série de possibilidades de como fazer essa detecção da luz. Os fotoresistores são os mais comuns ali, é aquele que tem no poste que faz a luz à noite acender, né? Então quando tem o sol, tem uma determinada resistência, a luz do poste está apagada. Quando vai escurecendo, a luz do sol diminui, aí faz a luz do poste acender. Então, esses são elementos fotorresistivos aí que a gente pode ter. A gente também pode ter ali cátodos e ânodos através do efeito fotoelétrico, a gente pode ter a emissão ali de fótons. Então, também um fotocátodo é uma possibilidade da detecção da luz através de um fotocátodo. A fotomultiplicadora também é um componente ali muito usado. Então chega um fóton e aí pelo efeito fotoelétrico a gente gera um elétron, né? Transforma esse fóton num elétron. Ali a gente tem os diferentes materiais desse fotocátodo e depois esse elétron aqui é amplificado. Então isso é o que a gente chama de fotomultiplicador, usado em alguns microscópios, em alguns sistemas onde o sinal é muito pequeno, né? Então normalmente você tem ali o que transforma primeiro o fóton em elétron, depois esse elétron é amplificado até você ter o seu sinal bem amplificado. E aí esse fotocátodo pode ter diferentes materiais, né? Então aqui tem uma tabela que eu deixo para vocês, que pode utilizar antimônio e césio, ou utilizar arseneto de galho, diferentes formas, e aí cada um deles tem uma sensibilidade aqui no espectro. Então se eu quero detectar algo que está principalmente no visível, violeta ou infravermelho, eu tenho que escolher o meu fotocátodo ali da minha fotomultiplicadora de forma especial, tá bom? A gente também tem outros detectores, fotodiodos de avalanche, tudo isso são possibilidades que eu deixo aí para que vocês tenham essa noção, né, rápida de que para a gente detectar a luz existem diferentes possibilidades, né? A gente também tem os fototransistores, que é um fotodiodo mais um amplificador. Então, dependendo da radiância incidente, eu vou ter ali uma corrente produzida. O mais comum é o fotodiodo de silício. Então, aqui comparando o fotodiodo de silício com dois tipos de fotomultiplicadora, que basicamente a nossa ideia é converter luz em corrente elétrica. E essa conversão tem uma eficiência, cada material vai ter a sua característica, alguns são mais eficientes numa região, outras são mais eficientes em outra. Então se eu quero, por exemplo, detectar no visível o silício, pode ser muito bem utilizado, mas se eu quero ir para outra região, por exemplo, infravermelho médio, infravermelho próximo, aí eu tenho que usar o germânio, porque o silício já não responde mais. Então vocês sempre tenham essa ideia, né? Que cada tipo de detector vai ter as suas características, a sua região espectral onde ele vai funcionar melhor ou pior e vai ter ali a sua resposta, muito provavelmente dependente do comprimento de onda. A outra coisa que a gente tem que pensar é que se eu estou fazendo tempo de vida, de fluorescência, fenômenos rápidos, o meu detector tem que ter um tempo de resposta rápido. Então, uma outra coisa para a gente tomar cuidado se formos trabalhar com fenômenos rápidos, que não usando laser CW ou lâmpada no contínuo, eu tenho que ficar de olho no meu tempo de resposta, porque o meu detector vai levar um tempo para pegar aquele fóton, converter em corrente elétrica e assim por diante. Então tudo isso tem que ter um certo cuidado, e esse tempo de resposta também pode depender do comprimento de onda. Então, são características, além das espectrais, né? Cada região espectral pode ter uma determinada sensibilidade, mas cada região espectral também vai ter um tempo de resposta diferente. Aqui também a gente não vai entrar muito em detalhes no funcionamento, a gente vai deixar vídeos aí para vocês também se aprofundarem, que a gente tem o CCD, né?
O CCD hoje em dia nem mais é tão utilizado, né? Se evoluiu para o CMOS, que é a junção do CCD com o amplificador. Então a maioria dos sensores do nosso celular, da câmera aqui que está me filmando e de câmeras que tem ali nos microscópios, muito provavelmente eles são CMOS. Os mais antigos ainda eram CCDs, mas o CMOS também é uma forma ali de a gente transformar fóton em elétron através de processos envolvendo esses semicondutores. Então aqui a gente deixa uma tabela para que vocês saibam a diferença entre CCDs e CMOS, né? Cada um ali vai ter sua característica, mas hoje em dia o CMOS tem sido muito usado, então as câmeras que a gente usa em microscópios ou as câmeras que a gente faz em imagens de fluorescência, diferentes imagens na biofotônica, né? Muita imagem é feita na biofotônica, se utiliza muito provavelmente sensores CMOS. A gente também tem alguns tipos especiais, né? Se o meu sinal que eu estou detectando é muito pequeno, a gente pode usar CCDs que amplificam esses sinais. Então tem as Intensify CCDs, então aqui por exemplo comparando a eficiência, né? Uma CCD normal tem 93% de eficiência quântica, e aí o que eu tenho aqui, por exemplo, de ruído, o ganho que eu posso aumentar e assim por diante, trabalhando com outras formas de CCD. A gente também pode ter sensores lineares, né? Em vez de sensores ali quadrados, como esses de imagem, no espectrômetros lá, por exemplo, aqueles da Ocean Optics, que o vídeo a gente vai mostrar ali depois para vocês, no link, a gente tem sensores lineares, onde cada pixel linear, você coleta um comprimento de onda, né? Então, para que vocês saibam que além dos dispositivos que tem uma área ali, que sejam quadrados, né, por exemplo, de uma câmera, você pode ter os lineares e pode ter os pontuais. Então, digamos assim, você tem um ponto, né, você pode ter uma linha e você pode ter ali uma certa área quadrada, né, que é o mais comum. Então, são as diferentes formas de você detectar. Ou você detecta tudo num ponto, ou você detecta numa linha, se você precisar, ou você detecta isso numa área. Então aqui a gente tem, por exemplo, os detectores que contam fótons. Então são Single Pixel Photon Counting ou Single Photon Avalanche Photodiodes. E aí, dependendo da aplicação, em alguns microscópios especiais, vocês podem encontrar esses contadores de fóton aqui de diodo por avalanche. E aí existem outros dispositivos que, por exemplo, convertem energia térmica em energia elétrica, que são as termopilhas, né? As termopilhas também são usadas nesses detectores aqui de potência, né? Alguns deles se baseiam nesse efeito. Então a gente tem uns vários também dispositivos aí, detectores, para eu saber quantos miliwatts eu estou entregando. Estou fazendo lá um experimento de terapia fotodinâmica em cultura de células ou em animal, em alguma coisa. Eu quero saber qual é a fluência, qual é a irradiância. Então todos esses detectores aqui, cada um vai funcionar com um desses processos aí que eu falei anteriormente. E aí com isso você tem que fazer uma calibração, né? Ele tem que ser calibrado de tempos em tempos com padrões. Então normalmente você compra ele de fábrica calibrado lá, com padrões do NIST, lá dos Estados Unidos, e aí com isso você consegue saber quantos joules, quantos miliwatts está entregando no seu experimento, tá bom? Então esses detectores não servem só para a gente fazer uma imagem ou para fazer um espectro ali de fluorescência ou de absorção, eles também servem para a gente saber o quanto de luz a gente está trabalhando. Aí a gente tem detectores, como eu disse, lineares nesses espectrômetros aqui, então cada espectrômetro vai ter também a sua característica dependendo do detector. E por aí vai. Então hoje em dia a gente tem cada vez mais detectores. Eu deixo aqui um site bem interessante dessa empresa chamada Hamamatsu, onde vocês podem saber um pouco mais sobre os tipos de detectores e algumas funcionalidades de cada um. Então, para fechar, só para que vocês tenham ideia que dentro dos equipamentos que a gente trabalha aí no dia a dia, tem uma série de componentes ópticos. Então, um equipamento lá que a gente vai medir UV-Vis para saber o quanto de bactéria tem, ou a gente vai tirar o espectro lá de uma molécula,
ele tem toda uma ótica, e a gente passou rapidamente por essa instrumentação. Essa ótica muitas vezes é feita de forma especial para corrigir aberrações e tudo mais. Então, a objetivo do microscópio ter aquele tamanho, ser grande daquele jeito, um equipamento ser todo elaborado, é porque tem muita instrumentação para corrigir a aberração, para que o sinal seja o melhor possível. Então, para quem for seguir por esse caminho da instrumentação aí, tem bastante coisa legal que a gente tem que olhar para que a gente maximize o nosso sinal. Tá bom? Então, nessa aula aqui a gente passou rapidamente pelas técnicas e pelos instrumentos principais na biofotônica. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.